gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alana Bugatti Guess, sou formada em gastronomia, faço contabilidade e eu sou a atual diretora da consultoria social do CBU. Eu sou o Igor, também sou formado em gastronomia, hoje eu sou pós-graduando em segurança de alimentos. E hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre empreendedorismo, para dar sequência nas nossas videoaulas sobre culinária. E bom, o que é empreendedorismo? Empreendedorismo é quando você identifica algum problema e busca soluções para ela. E o empreendedor é aquela pessoa que é capaz de identificar esses problemas e buscar soluções. Então é muito ligado com inovação, é muito ligado com as pessoas que saem da sua zona de conforto, que saem fora da casinha. E dá para ter empreendedorismo em qualquer área e nós escolhemos a culinária. Que é a nossa paixão, né? A minha primeira paixão, sua segunda paixão. É, com certeza. E a gente trouxe duas convidadas para esse vídeo. Então nós convidamos a Grazi e a Marcela. A Grazi foi nossa professora no curso de gastronomia. Hoje ela é coordenadora do curso de pós em confeitaria e também atua dentro do curso mesmo de gastronomia. Ela é fotógrafa, mexe com hotelaria, né? Estuda hotelaria, professora também. E o mais importante, ela é dona de casa. E dessa paixão e dessa necessidade de dona de casa, ela começou a fazer pudins como hobby. E durante a pandemia, ela viu que foi crescendo, tomando um tamanho, uma proporção gigantesca. E hoje ela aceita encomendas de pudins e inclusive são maravilhosos. E também a Marcela, que é minha amiga, arquiteta. E durante a pandemia ela viu os trabalhos diminuindo, né, como arquiteta, e começou a fazer pão, que virou febre durante essa pandemia. E ela resolveu tirar dos pães a renda extra dela para poder passar durante todo esse período. E isso é muito legal porque serve de inspiração, né? Muita gente que tem a ideia, não sabe por onde começar, se vai dar certo ou não. Acho que esses vídeos servem de incentivos para vocês darem uma chance, para vocês darem o primeiro passo. Exatamente, e é bem o que você disse no começo, né? Que essa questão de sair da zona de conforto, porque elas eram formadas em uma coisa e com a necessidade resolveram tirar uma renda extra de outra coisa completamente fora da sua área, né? E deu super certo. Super certo, para as duas. Então vamos agora com os vídeos. Espero que vocês gostem. Que sirva de incentivo, a gente espera que vocês gostem dos vídeos, aproveitem. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziele Morelli, eu sou professora universitária há cerca de 20 anos, há 10 leciono na graduação da gastronomia e há 3 coordeno a pós-graduação de gastronomia. Hoje eu tenho uma missão, falar sobre empreendedorismo, mas não vai ser nada teórico e aquelas teorias que a gente cansa e não consegue colocar em prática. Na verdade, o Igor e a Alana, que foram meus alunos na graduação, pediram para que eu contasse o meu próprio caso. Eu comecei a vender pudim durante a pandemia e deu certo. O melhor é que deu certo. De verdade, tudo isso começou um pouco antes da pandemia. No ano passado, eu e o chefe de sério começamos a fazer algumas lives no Instagram dele, falando sobre empreendedorismo, principalmente no ramo da gastronomia. Em uma das lives, lembrei do pudim. Minha avó fazia o pudim na lata. Não sei se vocês vão lembrar, né? Vocês não vão saber disso, mas antigamente, os sorvetes, esses que vendem nos supermercados, eu não vou falar as marcas, mas eles vinham em embalagens de lata, não em plástico como vem hoje. E minha avó aproveitava essas embalagens e fazia o pudim na panela de pressão, dentro da lata. Então, a forma dela era a lata. Eu contei essa história e contei também que eu nem gostava tanto de pudim, mas que a gente era obrigado a fazer o pudim. A gente levava em todo o Natal. Era a sobremesa que a gente levava nos natais. Era o que nos cabia. Veio a pandemia e eu comecei a ampliar essa gama de produtos que eu fazia. Comecei a fazer pão, pudim e comecei a presentear alguns amigos com esses produtos. O meu amigo, chefe de série, né? A gente estava fazendo as lives juntos no ano passado e tudo, ganhou 2 formas de pudim. E o dia que eu fui levar para ele, ele falou assim: tá na hora de vender, hein? Eu falei: que vender? Imagina, eu tenho minha profissão, eu tenho a minha vida, as minhas coisas. Ele falou: não,
As pessoas merecem experimentar esse pudim. E aí foi essa frase dele que me motivou. Na semana seguinte, eu comecei a vender o pudim. Coloquei nas minhas redes sociais que eu ia vender e eu recebi uma quantidade bem considerável de encomendas. E que na outra semana aumentou e aumentou e aumentou. Eu fiquei bem surpresa, né? Porque eu não imaginava que as pessoas quisessem comprar o pudim. E o interessante é que esse mesmo amigo, que tem um espaço de cozinha, né, uma empresa consolidada, me convidou para fazer os pudins lá na empresa dele. Eu acredito que o primeiro passo é escolher um produto. Talvez o mais difícil, né, porque ser assertivo é muito complicado. Será que tem alguma coisa que você faz bem, que todo mundo te elogia por fazer? Então, talvez a gente possa começar por aí. Ah, sei lá, aniversário do fulano, todo mundo quer que você faça o bolo. Nas reuniões dos amigos, quer que você faça isso ou aquilo. Enfim, tem alguma coisa que você faz bem? Talvez seja aí o caminho para começar. Quando vocês forem pensar no produto, a minha dica é: não pense algo que você gosta de comer. Pense naquilo que as pessoas pedem para você fazer e você faz bem. O caminho é melhor. O segundo passo é pensar se você tem os utensílios para fazer esse produto. Na verdade, não precisa ser nada profissional, nem investir dinheiro. Acho que a gente pode se adaptar com algumas coisas em casa. Então, eu, por exemplo, comecei fazendo no forno de casa. Demorava muito mais tempo, com as formas que eu tenho, com todos os produtos que eu tenho. Eu não comprei nenhum utensílio para começar a fazer o pudim. Quando eu mudei para a cozinha profissional, lá do chefe, lá já tinha algumas coisas mais profissionais que facilitaram o meu trabalho. Mas até então, eu não investi em nada. Pensar, gente, que vocês podem fazer adaptações. Então, se não tem um cortador de um jeito que você precisa, de repente você vai fazer, sei lá, um risoles, pensei aqui, que precisa de um cortador. Será que eu consigo cortar com um copo? Eu não tenho um fouet para bater os ovos do pudim. Será que com 2 garfos eu não consigo fazer? Eu preciso comprar um fouet? Fouet é aquele batedor de ovos, é o nome bonito para o batedor de ovos. Mas às vezes 2 garfos já resolvem. Então, pensar o que tem para começar. Não significa que você vai estacionar e não vai melhorar esses produtos mais para frente. Mas, para começar, isso é o mais importante. Depois, a minha dica é vocês pensarem na embalagem. Uma embalagem bacana, e não precisa ser cara, ela precisa ser funcional, é bem importante. O produto precisa chegar inteiro no cliente. Eu tive super esse problema com o pudim. Eu não comecei a vender antes o pudim porque eu não encontrava uma forma ou uma situação que eu conseguisse entregar o pudim de maneira que o cliente pudesse desenformar na casa dele. O pudim é um doce muito sensível, né? E eu lembro que quando eu era pequena, nos natais lá de casa, e a gente levava os pudins pro Natal, a calda caía sempre na minha roupa. E eu sempre tinha que trocar de roupa pro Natal. Então, esse trauma da calda me fez pensar sobre isso. Como transportar o pudim? E pesquisando, eu encontrei uma embalagem descartável que eu posso assar o pudim e vendê-lo na mesma embalagem. Ela é bem bonita e deixa o pudim bonito. É uma embalagem barata, no caso, mas a gente vai colocar o custo lá no preço final para esse cliente, mas garante que eu não tenha devolução. Então, às vezes eu vou oferecer um produto um pouco mais caro do que outra pessoa por conta da embalagem, mas eu tenho garantia de que isso está chegando inteiro para o cliente. Isso é muito importante. Se alguém for trabalhar com sistema de delivery, de entrega de motoboy, é muito importante que faça uns testes antes, para ver se o negócio não vira, se o molho não cai, se ele chega inteiro, quente para o cliente, se for o caso de estar quente, ou frio, se for o caso de estar frio. Então, pensar sobre essa embalagem e também sobre o sistema de entrega. Como é que é a entrega para chegar nesse meu cliente? Outra questão importante é a divulgação. Hoje em dia, com as redes sociais, né, disponível para muita gente, fica bem mais fácil. Mas a gente tem que lembrar que tem uma parcela muito grande da população que não tem acesso à internet, que não tem um smartphone, que
não vai estar nas grandes redes sociais. Então, muito mais vale o seu empenho nessa divulgação e o sistema de quem é esse seu cliente. Então, assim, eu tenho que pensar quem é o meu cliente, que tipo de comunicação ele usa. Será que se eu oferecer para minha vizinhança vai funcionar? Pode ser que sim. Agora, eu preciso falar com vocês sobre preço do produto e custo do produto. Eu conheço muita confeiteira, e aí eu tô falando de confeiteira porque é o mais fácil da gente dar os comparativos, que faz o seu preço baseado no preço do concorrente. Então, tem muita gente que faz brigadeiro, né? Para vender, muita gente. E aí, se a vizinha tá vendendo a R$1 o brigadeiro, ela vai lá e vende a 90 centavos. E aí, a vizinha abaixa, e ela abaixa, e abaixa. E não é assim, né, gente, que a gente define preço do produto. A gente tem que pensar nos ingredientes que a gente usa, no custo que a gente tem, no nosso próprio trabalho. A gente tem que colocar isso ali. Quanto eu tô ganhando, né? Quanto eu tô por horas fazendo esse brigadeiro e enrolando brigadeiro por brigadeiro, e quanto custa isso? Então, a gente tem que colocar isso no preço. A gente não pode definir o preço pelo preço da concorrência. E fazer uma planilha que não precisa ser no computador, que não precisa ser nada sofisticado, que pode ser na mão mesmo, gente, para que você possa contabilizar e ter uma noção daquilo que é gasto, daquilo que é lucro. E não se esquecer nunca de reinvestir no seu negócio. Lembra lá no começo que eu falei do material? Talvez seja a hora, quando você tiver os primeiros dinheirinhos aí de lucro, reinvestir no seu negócio. Ou será que eu já consigo, de repente, comprar algo que acelere o meu processo e eu consiga produzir mais? Então, a gente começar a pensar sobre isso. Então, acho que eu falei demais, falei muito. Eu tinha só 6 minutos para falar, não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas já quero agradecer vocês, agradecer principalmente a Alana e o Igor, que foram meus alunos, né, na graduação de gastronomia do Centro Universitário Barão de Mauá, e pela oportunidade de poder contar para vocês o meu caso de sucesso do pudim, mas principalmente de dar dicas e motivá-los a fazer algo. Então, eu desejo uma boa sorte para todos. Quero convidá-los para acessar meu Instagram, é @Graziele_Morelli. Então, tô aqui, se precisarem de mim, me chama lá no Insta. Um beijo e até mais. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a Alana pela oportunidade de vir aqui, poder compartilhar a minha trajetória de empreendedora da quarentena com vocês. E espero que, de alguma forma, isso ajude vocês a tomarem o pontapé inicial. Bom, eu me chamo Marcela, tenho 28 anos, sou aqui de Ribeirão Preto, sou arquiteta urbanista e atuo como arquiteta urbanista e numa empresa de escolas. Na verdade, eu sou assistente de arquitetura. E durante a quarentena passei a trabalhar em regime home office, né, como a maioria das pessoas, né, durante essa quarentena começou a trabalhar de casa. E nesse período eu passei no começo foi um tal de cozinha todo dia, de faz receita nova, de testa receita de internet. E eu, como adoro muito cozinhar, me envolvi totalmente nisso de cozinhar na quarentena. E fui testando várias receitas e eu queria fazer um pão. Achei uma receita de pão super boa, super prática, pão de 10 dobras. Dá uma pesquisada aí que se vocês gostam de pão, vocês vão gostar dessa receita. E aí eu passei a fazer esse pão para vender. Mas assim, do nada. Óbvio que assim, o que me incentivou foi a necessidade, né? Porque por mais que eu continuei trabalhando na empresa em home office, né? O meu pai é autônomo e diminuiu muito a demanda de serviço dele. Então eu fiz para ajudar aqui em casa. E aí foi que eu comecei, como aconteceu isso, né? Eu comecei a fazer esses pães em casa pra gente comer aqui mesmo, todo mundo gostou. Meu irmão ainda brincou comigo, nossa, Marcela, vende, você tá perdendo tempo. Só que eu nunca tinha vendido nada, eu não sou uma boa vendedora.
E aí eu falei, não vai dar certo, né? Não vou vender, não vou começar um negócio que não vai dar certo. Mas daí eu comecei a postar nas minhas redes sociais toda vez que eu fazia. E os meus amigos me mandavam mensagem: nossa, Marcela, tá muito bonito esse pão, nossa, que vontade. Acaba essa quarentena logo pra gente comer esse pão e tal. Até hoje não acabou. Mas eu comecei a fazer pra vender. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, vou vender. E tinha um amigo meu mais próximo que ele falava toda vez: nossa, Marcela, tô muito de vontade. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, vou fazer aquele pão pra vender, você quer? Eu falei, vou fazer esse menino de cobaia, vai testar meu pão, ver se dá certo. E aí ele falou assim, nossa, eu quero. Que dia que você vende? Eu falei, tipo, era numa sexta. Eu falei, não, segunda ou terça-feira, que dia que você prefere? Ele, segunda. Eu falei, então tá bom. Agora que eu ofereci, consegui vender meu primeiro pão, eu falei, vamos atrás de conseguir precificar isso. Falei ainda pra ele, eu falei, posso falar o preço da manhã? Ele, pode? Não. Eu falei, então tá, vou correr atrás das coisas aqui. Fui no mercado, levantei custo de tudo, quanto que eu ia gastar, fiz as proporções, as contas, liguei para um amigo, porque precificar não é tão simples assim, né? Comida, então, é bem complicado. E aí liguei para um amigo, falei, que trabalha nessa área, eu falei, como que eu precifico isso? Como que eu vou colocar meu preço final? Ele, você foi no supermercado? Eu falei, tá, eu tenho isso aqui de preço de custo. Ele, não, então faz isso, a gente sentou, dele olhou, esse preço tá muito caro, vamos... Aí a gente chegou numa conclusão, chegou num preço final, que não tava tão caro, que tava acessível, que eu queria uma coisa mais acessível também. E aí consegui, mas que eu também não levasse prejuízo, né? Porque é muito tempo, é muito trabalho. E, enfim, deu certo, coloquei na venda, vendi esse primeiro pão pro meu amigo. Ainda no dia fiz uma embalagem mais ou menos, bem amadorismo, não foi uma parte legal. Eu fiz só a embalagem num papel manteiga com um barbante, sem uma etiqueta. A minha embalagem era aquela mesmo, mas eu não consegui bolar uma etiqueta naqueles dias. E aí eu fui pro próximo sábado, né? Isso foi na segunda, vendi o pão, meu amigo adorou, amou. Nossa, que dia que você vai fazer de novo? Eu falei, sábado. Ele, então tá, sábado eu quero. Então já tinha um pão vendido. Eu falei, bom, preciso divulgar. E aí fiz uma artezinha na internet, coloquei no meu Instagram, nos stories, e falei, gente, sábado vai ter pão. E enquanto isso, eu fiz uma tagzinha com todo cuidado, falando, eu receber seu pão, limpa a mão, tirou seu pão da embalagem, joga a embalagem fora, limpa a mão de novo antes de pôr a mão no pão. Cuidados que durante a quarentena a gente foi aprendendo a ter. Mas eu colocava uma etiquetinha com todo carinho, feito com carinho, obrigada, e meu telefone, esse cuidado, essa etiqueta, essa embalagem que demonstrava uma coisa feito à mão mesmo e com carinho, que foi a minha total intenção de fazer pão, que era transformar aquilo ali num momento, numa experiência para as pessoas que comprassem. O momento de comer pão, de tomar um café, daquela experiência, daquele convívio com a família, que a gente estava na quarentena convivendo só com a família, a gente tá ainda, né? Ser uma coisa mais gostosa. Então, era essa a minha intenção na venda. E aí, essa embalagem transmitiu tudo isso que eu queria. E isso que foi o que fez ter um sucesso do meu pão. Isso realmente, a embalagem foi o top do meu pão, que foi o que fez deslanchar. E aí, eu coloquei uma meta de que eu venderia 10 pães por final de semana. Achei que daria uma grana boa, falei, me ajuda. Porque eu só posso fazer pão aos finais de semana, uma vez que eu trabalho durante a semana em home office, né? E aí comecei, eu cheguei a vender já 30 pães por final de semana. Entrego também em Altinópolis, em algumas amigas minhas da região, que nem Serrana, Brodowski e Batatais. Eu consigo entregar nos finais de semana. E foi um estouro. Eu tenho uma capacidade de 30 pães, mais do que isso também eu não consigo, porque são só 2 dias no final de semana. E foi uma coisa assim, gente, que não tem muito segredo. O negócio é colocar a cara no sol. Agir
E conforme você vai agindo, você vai vendo o que você precisa mudar, o que você não precisa mudar, o que tá dando certo. Por exemplo, os sabores. Como que eu escolhi os sabores? Os que eu gostava. A partir desse princípio. Só que daí, o feedback dos meus clientes, eles foram, Marcelo, de azeitona verde não é tão bom. Mas já pensou num de linguiça? Toca a Marcela fazer pão de linguiça. Nossa, um pão com uma crostinha de queijo. Esse pão com uma crostinha de queijo vai ficar uma delícia. Fica uma delícia, inclusive. Fui fazer de pão de queijo, pão com queijo também, com uma crostinha de queijo. Faço pão doce. Me pediram, Marcela, essa receita sua com açúcar, com chocolate, alguma coisa. Fiz um pão um pouco mais fitzinho, com açúcar mascavo, com cacau sem açúcar. E aí eu vou aprimorando conforme os clientes vão. E assim, isso é um ponto-chave. Atender o cliente como ele quer ser atendido. Se ele quer um pão de ervas finas, que eu passei a fazer também por pedido, e você vê que tem uma condição de fazer, mesmo que se for vender para ao meu ver, né? Mesmo que se eu for vender para uma pessoa um pão por semana, já me compensa, porque eu estou agradando ela. O negócio é você agradar o cliente. E não sabia que eu sabia vender alguma coisa, mas estou sabendo agora. É muito enriquecedora essa experiência de empreender. Muito difícil, muito cansativa, porque você tem que ter a continuidade, você tem que ter dia para postar, tem que mandar mensagem para as pessoas, vou me encomendar, alguém quer, você não quer. E assim, o boca a boca vai aumentando também. O negócio é começar, não precisa ser uma coisa muito elaborada, vai ajustando com o tempo. O controle de lucro é uma coisa que assim, eu sei quanto eu ganho, mas ainda estamos refinando esse controle, que é primordial ter um controle muito bem feito do que você gasta, do que você tem lucro e do que você precisa guardar para uma reserva para investir de novo nesse negócio seu. São coisas que a gente vai aprendendo a fazer. Não sou nenhuma expert, não sei nem fazer muito bem isso ainda, mas aprendi muito fazendo. E isso é uma coisa que eu posso falar para vocês, deixem os medos de lado, ignora totalmente o medo, ele só te paralisa, não serve para nada. E vamos lá, coloca a cara, veste a camisa, oferece pro vizinho, pra mãe, pra tia. 3 pessoas vendeu, agradeça e faça tudo agradecendo. Também uma chave muito importante é que todo dia quando eu acordo às 2 horas da manhã para fazer pão, é lembrar de agradecer por ter minhas 2 mãozinhas, minhas perninhas para ficar em pé e capacidade de fazer um pão e conseguir entregar. Todo mundo consegue, com coisas bem, bem simples, agradar o outro e nisso conseguir fazer dinheiro. E é isso, gente. Essa foi minha trajetória de quarentena, que agora sou considerada uma empreendedora de pães. E espero que isso ajude vocês. Pensem sempre no cliente, em melhorar a experiência do cliente, em criar um relacionamento com o cliente. Perguntar, se colocar aberto a críticas, você está gostando, você não está gostando, o que você acha que eu preciso mudar? Esse tipo de diálogo com o cliente é a chave para qualquer negócio, e digo isso também como arquiteta, que a conversa com o cliente é o que faz o produto o serviço ser bem feito e ter um resultado na vida do cliente. E é isso, espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigada pelo espaço, Alana. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Gente, esses foram os nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e servido de incentivos para vocês. E nossa série de vídeos acabaram. Eu fico muito feliz que tenha dado super certo. Fico muito feliz que o Igor tenha topado sair da zona de conforto, topado esse desafio comigo. Eu que tenho que agradecer, fico muito feliz pelo convite de vocês, para eu poder estar aqui passando informações com grande responsabilidade, né, e com muita consciência
E do fundo do coração, espero que todos vocês tenham aproveitado esses vídeos, né? E possam colocar em prática mesmo, porque tudo que a gente passou aqui realmente são coisas que funcionam e coisas muito responsáveis, né? Com certeza, gente. E uma coisa também é que eu gostaria de agradecer a minha equipe de consultoria, sem isso não teria dado certo. E também ao Gui, né, ao marketing do CBU, que eles que editaram todo esse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Esse ano eu tô deixando a gestão do CBU, mas a gente se encontra por aí. Tchauzinho, deixem o like. Curte, compartilha. Curte e compartilha. E qualquer dúvida também podem deixar nos comentários que a gente responde pra vocês. Muito obrigada, gente. Até mais.